Sabe aquele sentimento de que a bateria, a energia simplesmente não carrega mais? Que não importa o quanto a gente descanse, o cansaço parece que está sempre ali, grudado. Pois é uma sensação que muita gente conhece bem. Mas, e se a causa não for bem o que a gente imagina? E se o problema for outro, e não apenas cansaço? Olha só que provocação para começar a nossa conversa. A afirmação é essa, bem direto ao ponto. A pessoa não está cansada. É uma ideia que já chega desafiando a nossa percepção sobre o que a gente anda sentindo, né? E aí vem o complemento, a peça que faltava no quebra-cabeça. Se não é cansaço, é o que então? A resposta que a análise traz é essa. O que existe é um esgotamento de dopamina. É esse o conceito que a gente vai desembrulhar hoje. A ideia de que o nosso cérebro está enfrentando um tipo completamente novo de exaustão. Então vamos lá. A gente vai fundo nessa história de não ser apenas cansaço, para entender a verdadeira razão por trás dessa fadiga que parece ter tomado conta de tudo hoje em dia. Ok, mas de onde vem isso tudo? Qual é a origem desse esgotamento? Bom, a gente precisa falar sobre o que podemos chamar de a máquina de dopamina. E sim, estamos falando de como vídeos curtos, tipo Reels e TikTok, estão basicamente reconfigurando o nosso sistema de recompensa. E como essa máquina funciona? A chave está no que a análise chama de microexplosões de dopamina. Pensa assim, cada vez que o dedo desliza para ver um novo vídeo, o cérebro recebe uma pequena descarga, uma recompensa química quase instantânea. Não é uma grande explosão, sabe? É mais como um gotejamento constante de pequenas recompensas, uma atrás da outra. E claro, esse gotejamento constante tem um preço, né? O resultado é um cérebro reconfigurado. Ele começa a se acostumar e, pior, a esperar essa gratificação instantânea o tempo todo. E aí que o conflito começa a aparecer na prática. De um lado, a gente tem um estímulo super rápido, aquele feed infinito do Instagram, do TikTok. Do outro tem a vida normal. Trabalhar, ler um livro, estudar, até mesmo conversar com alguém. O cérebro que foi treinado para a velocidade máxima olha para essas atividades normais e, simplesmente, as rejeita. A paciência para coisas que têm um ritmo mais lento some. O resultado prático disso é uma sensação que talvez muita gente reconheça e que está resumida nessa frase aqui. Tudo fica lento demais. Sabe, aquelas atividades que antes eram normais ou até prazerosas, de repente parecem um sacrifício, um tédio sem fim. E por quê? Porque elas não entregam aquela dose rápida de dopamina que o cérebro passou a desejar. Claro, essa mudança no cérebro não fica só ali na tela do celular. Ela vaza, ela transborda para a vida real. E aí a gente tem o que se chama de efeito cascata, com consequências bem reais para a produtividade, para o humor e principalmente para o nosso foco. E quais são essas consequências? Bom, a gente está falando de uma queda brutal na produtividade, porque o trabalho parece chato e lento. A gente vê uma irritação constante, uma impaciência com as coisas do dia a dia. Surge também uma ansiedade meio silenciosa, aquela coisa do cérebro sempre procurando a próxima novidade. E, claro, a mais óbvia, uma dificuldade gigantesca de manter o foco em qualquer coisa por mais de alguns minutos. E talvez a parte mais preocupante seja o impacto disso nos nossos relacionamentos. Pensa bem, a paciência, a atenção que uma conexão de verdade exige, ela não tem a menor chance contra a facilidade de um estímulo rápido. Acaba sendo mais confortável deslizar o dedo na tela do que ter o trabalho de uma conversa profunda e significativa. E tudo isso nos leva ao ponto final e talvez o mais pesado dessa análise toda. O custo real disso não é só o tempo que a gente perde ou a produtividade que cai. É algo muito maior. A frase que fecha essa ideia é esta aqui. É forte, então olha só. Reels não estão roubando o seu tempo. Estão roubando sua capacidade de viver no mundo real. É pesado, né? O ponto central não é o tempo que vai embora, mas a habilidade que se perde no caminho. A habilidade de se conectar, de gostar, de simplesmente estar presente no mundo real, que tem o seu próprio ritmo e as suas próprias recompensas. Então, para a gente terminar, fica a reflexão. O que é que se perde quando o mundo real, com toda a sua complexidade, com as coisas boas e as ruins, o que se perde quando tudo isso se torna lento demais? É uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito, muito depois do fim desta nossa conversa.